telefonema tenso entre representantes da China e dos Estados Unidos antecede a visita do secretário de Estado americano a Pequim. Antony Blinken será o primeiro integrante do gabinete de Joe Biden a ir ao território chinês e hoje já recebeu um aviso para que a Casa Branca pare de se intrometer em assuntos domésticos da China. Quem explica melhor é a correspondente em Nova York, Mariana Jangiacomo. Na ligação, o ministro de Relações Exteriores chinês, Qin Gang, disse ao secretário de Estado americano, Antony Blinken, que os Estados Unidos devem mostrar respeito pelas preocupações centrais da China, como a questão de Taiwan, e parar de agir contra os interesses de soberania, segurança e desenvolvimento chineses em nome da competição. As informações são de um comunicado emitido pelo governo chinês e revelam um clima muito mais tenso do que o governo americano fez parecer apenas horas antes. De acordo com o porta-voz do Departamento de Estado, Matthew Miller, no telefonema os representantes falaram sobre a importância de manter as linhas de comunicação abertas para gerenciar com responsabilidade as relações entre os dois países. O secretário de Estado americano deve viajar a Pequim entre os dias 16 e 21 de junho. Essa será a primeira visita à China de um integrante do gabinete de Joe Biden, o que é muito significativo, especialmente agora, há pouco mais de um ano da próxima eleição. A competição com a China foi se tornando um desafio cada vez maior para o governo Biden. A viagem de Blinken estava programada para fevereiro, mas foi adiada por causa do balão chinês avistado nos Estados Unidos. À época, os chineses negaram a afirmação do governo americano de que se tratava de espionagem. E o episódio se tornou mais uma crise na já conturbada relação entre os países. De Nova York, Mariana Jangiacomo. Lorival Santana está aqui no nosso estúdio. Os chineses têm fama de ser bons anfitriões, mas uma ligação dessa na véspera de uma viagem, Lorival? É verdade, o Xi Jinping levou o Macron para a casa do pai dele, né, numa deferência muito grande. Bom, qual é a história? Em novembro, o Biden se reuniu com Xi Jinping na reunião do G20 em Bali, na Indonésia, e ficou marcada então a ida do Blinken, secretário de Estado, em fevereiro para Pequim. No entanto, aconteceu aquele problema, crise dos balões lá, e que foi derrubado um balão chinês e aí a reunião foi suspensa e é retomada agora. Nesse período, o Jack Sullivan, que é o conselheiro de Segurança Nacional, e o Daniel Blankenship, que é o secretário assistente para a Ásia, para o leste asiático, têm falado com seus colegas chineses. O diálogo não parou, porque não pode parar, mas a preocupação é de manter um bom diálogo para evitar ou para reduzir o risco de um erro de cálculo que leve a um conflito induzido por um erro de cálculo, por falta de comunicação. Essa é a única expectativa desse encontro. A questão de Taiwan é um ponto muito divergente, com interesses muito divergentes. Certamente, se para a China é uma questão doméstica, para os Estados Unidos e para a Europa não é uma questão doméstica, é uma questão internacional. E também a questão dos microprocessadores, né, das sanções adotadas pelos Estados Unidos, Japão e Holanda. Falta só a Coreia do Sul, que são os 4 grandes dos softwares de desenho de computadores, de máquinas para fabricar microprocessadores, para aderir a essas sanções, e isso tolhe o desenvolvimento tecnológico da China. Era isso que esse porta-voz se referia. Então, a expectativa é bastante baixa e o contexto também é o da Ucrânia, né? O apoio à aliança não declarada entre a China e a Rússia. Neste momento, hoje foi o dia em que a Alemanha publicou o seu primeiro documento de estratégia nacional de defesa desde a Segunda Guerra Mundial, no qual a China é elencada como uma parceira, uma concorrente e uma rival sistêmica. E esse concorrente e rival sistêmica tem a maior ênfase. Está havendo nesse momento as manobras da OTAN, da Força Aérea da OTAN, as maiores da Força Aérea da OTAN desde a sua criação em 1949, no céu da Alemanha. Quem é que está participando? Alguém que você conhece bastante bem, Márcio, o Japão, o rival da China. Muito obrigado, Lorival Santana.